E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a repercussão da mídia paulista, né? Eles estão bem assustados com o poder financeiro do Flamengo, né? O Flamengo está montando uma super seleção caso o clube, né? Montando uma super seleção e está pegando os melhores jogadores do mercado. Isso está incomodando a mídia paulista, né? Tanto para quem torce para o Palmeiras, para quem torce para o São Paulo e para o Corinthians, né? Que também está bastante endividado. E isso está incomodando bastante. Cretos G4 Manda Sport, tá certo? O link vai estar aqui na descrição. Se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos pro vídeo. Para falar sobre a briga que ele teve com o Gabigol ontem, no jogo, anteontem, depois no intervalo do jogo da vitória do Flamengo contra o Fortaleza. Vamos ver aí ele falando. Após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo. Um ou dois jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor que foi do começo. Muito bem, tá aí as explicações do Marcos Braz para contextualizar no intervalo do jogo ali no fim do jogo contra o Fortaleza. O Gabriel tinha sido substituído porque teve uma torção no tornozelo por causa do gramado, segundo ele, e ele teria reclamado das condições do gramado, e aí teve essa história do exame antidoping, que ele tinha que ficar e tudo mais, e aí foi no intervalo, né, porque os jogadores estavam voltando para o campo. E o Marcos Braz teve essa discussão com o Gabriel, que é o principal jogador, o principal ídolo do Flamengo. O que eu entendi, o Gabriel queria ir embora para casa. Queria vazar antes do sorteio do doping. E aí, se sorteia o nome dele, ele não está no estádio. Claro, certíssimo. Punido. Eu acho que o Marcos Braz foi muito bem. Foi muito bem. Eu não sou muito fã dele, acho que ele é meio fanfarrão de vez em quando, mas nessa daí eu acho que ele tem razão. Claro, também acho. E fato é que está apresentado o Luiz Araújo, parece que vem mais por aí, o Alan também já está fechado. O Melved, meus amigos, vai vir forte para o segundo semestre. E vai ficar com um timaço mais forte do que já tem. Vai com esses problemas todos de sempre. O Gabriel é um dos principais vetores disso, né? Ele, nas suas situações, né? Sem dúvida. Essas questões, vaidade, barrar, reserva, muitas vezes, ou revezamento. De fato, o Flamengo está bem colocado em todas as competições e tem elenco para as 3 competições. É o único que tem. E vai estar contratando. É isso que você falou. Em algumas posições muito importantes. O Claudinho, que costuma falar. O Claudinho, o Marcos Braz falou também que mantém o interesse. É difícil, mas mantém o interesse. Então, o Flamengo está numa situação que, vaidades, problemas à parte, gramado do Maracanã também, ele tem condição de brigar nas 3 frentes. Tem muito jogador. E
coletivamente ele foi bem contra o Fortaleza. Que era uma questão, às vezes é o lampejo de um, o lampejo de outro. O Flamengo foi bem coletivamente contra o Fortaleza. Claro que a defesa no pênalti lá do Pikachu proporcionou, o Flamengo poderia ter saído atrás, mas proporcionou um jogo sólido. Você está percebendo, eu não sei se a gente pode falar uma crescente, né? Porque você brigou com o Flamengo e o seu desempenho no pós-FIFA. Mas esse jogo te deu uma esperança de um Flamengo que possa melhorar? Me deu, Fernando. Inclusive, foi o melhor jogo do Flamengo pós-data FIFA. O Flamengo fez 4 jogos, 2 horríveis e 2 bons, assim, contra o Alcas, mas o Alcas era um adversário relativamente fraco e o Fortaleza é um adversário extremamente forte no Campeonato Brasileiro. E diante do Fortaleza, o Flamengo dominou o jogo. Inclusive, destaque para jogadores individuais, como a Arrascaeta, que fez uma grande partida, com uma assistência primorosa para o Gabigol e um golaço também. E destaque no coletivo. O Flamengo conseguiu jogar bem no coletivo. É algo que me chamou a atenção. Inclusive, eu posso dizer que hoje o Flamengo vive a melhor forma física na temporada. Não é só com a chegada do Sampaoli, não. É na temporada, porque com o Vitor Pereira eles estavam longe de chegar nessa plenitude física e a gente percebe que quando os jogadores estão bem fisicamente, eles conseguem atuar bem, conseguem exercer as suas funções dentro de campo. Inclusive, mais uma grande partida do Bruno Henrique, entrou no segundo tempo ali, foi um jogador extremamente importante pelo lado esquerdo. Então, eu gostei muito do que vi, individualmente falando e também coletivamente. Já foi esse papo de, qual Bruno Henrique vai acontecer depois da lesão? Já foi, né? É o Bruno Henrique de sempre, né, ô Pedrosa? Sem dúvida. Eu acho que era uma questão que até estava conversando com o Vene em off, era questão de confiança. Você precisa se adaptar, você precisa entender. Quando você tem uma lesão dessa maneira, você também tem que perder o medo de você conseguir fazer alguns movimentos, e o Bruno Henrique acabou perdendo esse medo, e desde os últimos jogos aí a gente já vê que é um outro jogador. Agora eu quero chamar a atenção, Fernanda. Primeiro, eu acho que o grande diferencial do Flamengo, por mais que seja um coletivo extremamente forte, é o Arrascaeta. Ele faz a diferença de fato. O passe dele é sacanagem. Aquele 3 dedos pro Gabigol, e aí a gente até lembra da brincadeira que o Gabigol falou que só o Arrascaeta acha ele. Dessa forma, só o Arrascaeta acha mesmo. O Gabigol beijou a chuteira do dessa Arrascaeta. forma, só o Arrascaeta acha mesmo. Mas eu quero chamar a atenção para as mudanças na formação do Jorge Sampaoli. E não é na formação do jeito que o time joga, mas sim na função dos jogadores. No último jogo contra o Alcas, jogou o Pedro, jogou o Felipe Luiz, que muitas vezes foi fazer a posição de volante. Ele trocou também, deixou o Pulgar no banco. E aí, para essa partida, ele faz alterações, coloca o Gabigol como centroavante, o Ayrton Lucas de volta, coloca o Pulgar também, o Gerson, que foi outro que foi poupado na última partida. Então, o ponto positivo para mim da partida contra o Fortaleza, que é um bom time muito melhor do que o Alcas, é que o Sampaoli tem conseguido encontrar diferenças e variações táticas, mas com a mesma formação. Por conta de quê? Por conta das funções desses jogadores. O Gabigol dá algo pro Flamengo que o Pedro não dá. E o Pedro dá algo pro Flamengo que o Gabigol não dá. E eu poderia falar isso de várias peças. Então é muito positivo isso, principalmente pensando na temporada do Flamengo, que tem várias competições a disputar, e também até na imprevisibilidade quando você vai enfrentar um adversário. O Sampaoli, ele pode repetir dessa forma formações diferentes, com jogadores diferentes e conseguir surpreender o adversário. Isso é positivo no elenco de 30 milhões de reais. Se a gente for parar e analisar o elenco, num primeiro tempo, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gabigol tiveram que sair por problemas físicos. Aí entraram Davi Luiz, Bruno Henrique e qual foi o outro que entrou mesmo? Me ajuda aí. Pedro. Olha isso, olha o elenco do Flamengo. Isso permite que o Sampaoli rode o elenco. E por isso o Sampaoli não tem time titular. Exato. Se a gente parar e analisar aqui qual é o time titular hoje do Flamengo, eu confesso para você que eu não sei escalar. Porque o Sampaoli ele não repete escalação. Inclusive, para quarta-feira ele já vai mudar novamente. Bem provável, né? Olha só, daqui a pouco já o Vene traz informações sobre a situação Braz e Gabigol. O Braz falou sobre isso também. Vamos, daqui a pouco o Vene traz isso, mas agora até que enfim, hein, Lucas Pedrosa? Pelo amor de Deus, vamos falar do clássico que acontece no novo capítulo do Big Brother. Daqui a pouco Fluminense, hein? Se não falar, eu vou quebrar isso tudo aqui. Eu quero saber do Pedrosa o que está acontecendo com o Fluminense. A gente vai falar. Eu quero saber. E eu tô de olho. Na verdade, tem muita coisa não acontecendo. E assim, nessa daí não tem como você não concordar com o Gabigol. A gente está falando do elenco mais caro do futebol brasileiro e até mesmo do futebol sul-americano.
E todas as vezes que os jogadores entram em campo nesse gramado é algo assustador. E o gramado, pela segunda vez, machucou o Gabigol. Ele teve uma torção no tornozelo, não foi grave, mas teve uma torção no tornozelo e teve que ser substituído por causa disso. E na hora do intervalo, o Gabigol foi reclamar com o Marcos Braz em relação a isso. E teve também um problema envolvendo o antidoping, que o Gabigol não queria fazer o exame antidoping, enfim. Não queria esperar, né? Não queria esperar. Os dois discutiram e os dois têm uma personalidade muito forte, a gente sabe muito bem. Mas fato é o seguinte, o Gabigol nessa tá certo. A gente vive reclamando aqui do gramado do Maracanã e algo precisa ser feito. Ah, não tem como mais, é porque 2 times jogam lá, Vasco eventualmente joga lá. Gente, Flamengo, vocês precisam tomar uma definição em relação a isso. Não dá para vocês colocarem o melhor elenco, ou na verdade o elenco mais caro do futebol brasileiro para jogar nesse gramado, e é um risco. E a gente não fala só de lesão não, Fernando Maia. O problema é o seguinte, quando o Flamengo joga ali, você vê que o futebol atrapalha, o gramado atrapalha o futebol do Flamengo. Quando o Flamengo joga num gramado melhor, o que acontece? Na Arena Neoquímica, o futebol fica mais bonito. Aí você vai me perguntar assim, poxa, Venê, tem chance da diretoria, junto com o Fluminense, botar grama sintética no Maracanã? Não, não tem chance. O Spindle falou agora aí, o né? Flamengo Não falou, é foi contra agora que isso. ele falou? Eu nem sei se ele falou. Mas eu tenho essa informação que o Flamengo é contra. Prejudica o jogador. É isso, o Flamengo é contra e jamais pensa em colocar grama sintética, seja no Maracanã para jogar, seja até mesmo no Nindrubu para eles treinarem. O Flamengo é contra. Mas eles preferem, portanto, deixar aí esse gramado do Maracanã e os jogadores atuando. Olha só, todo mundo que acompanha esse programa, eu tô aqui há 8 anos, sabe como no início eu meti o pau mesmo no gramado sintético. Quando, na época, só o Atlético Paranaense tinha. Isso não tem muito tempo, isso tem 5 anos, se não me falha a memória, 4, quando eles decidiram colocar. E que há uma permissão, tá? Não foi o Atlético que inventou o gramado sintético. Há uma permissão, inclusive, foi na Rússia que teve um jogo de Copa em gramado sintético? Foi, né? Foi na Rússia, né? E aí, eu acho que se você tem uma mudança de velocidade de bola e até do piso, né? A chuteira muda, você tem uma mudança de piso. Então, eu não concordava. E show. Aí o Palmeiras colocou. O Corinthians é híbrido, né? Mas com total sintético. Botou o Palmeiras e agora o meu fogão botou. Todo mundo lembra no passado. O Atlético Paranaense foi o primeiro. Todo mundo lembra no ano passado como foi a campanha do Botafogo em casa. Pífia. Pela primeira vez. E foi o pior ano do gramado. O gramado estava muito ruim. Não tava impraticável. Que, na minha opinião, esse aqui também tá. O Maracanã também tá muito ruim. Como você vai praticar um futebol de alta performance, ô Pedrosa, num gramado desse? E me diga quantos jogadores do Atlético Paranaense, do Palmeiras e do Botafogo se machucam por conta do sintético? Nenhum. Que magia é essa que o povo fala que acontece? Por conta do sintético, nenhum. Você se machuca porque o futebol é um esporte de contato, é um esporte que você faz movimentos onde muitas vezes você exige das articulações. Agora, um atleta de futebol como é o Gabigol, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, se machucar 2 vezes por conta do gramado é um completo absurdo. O Bruno Henrique se machucou por causa do gramado. Por conta do gramado. E ele está coberto de razão em cobrar quem é o responsável por cuidar do gramado do Maracanã, que é a administração do Flamengo, junto com a do Fluminense, é claro. Então, assim, há um problema muito grave e eu vou falar aqui, apesar do momento dos portugueses lá não ser muito bom, porque eles estão falando algumas besteiras, vou falar a mesma coisa que o Abel Ferreira. Tá ruim? Pra ficar assim, bota grama. Bota grama sintética. Porque pra ficar assim e continuar prejudicando o espetáculo, eu prefiro que bote a grama sintética. Pode ver o jogo do Vasco e Botafogo ontem. Clássico, casa cheia, Botafogo amassando o Vasco e o gramado, ó, perfeito. Bonitinho. A bola Só pra finalizar, rolando, tudo sabe certo. por que o Flamengo é contra? Tudo porque certo. os jogadores são contra. Não é a diretoria que tem essa visão. Até porque o Bruno Spindle e o Marcos Braz não entram em campo. E às vezes eles são contra porque eles escutam essa história de machuca mais. Mas não tem nenhum estudo que comprova indicando isso. Pelo contrário, o que se comprova é que um gramado desse jeito, que sim, pode causar lesão. Você pode ter preferência. Vamos eu prefiro assim? jogar no gramado natural. Claro. Agora, você justificar... E aí, galera, o que acharam do vídeo? Vocês são a favor do gramado sintético no Maracanã? Coloque nos comentários, tá certo? Qual a opinião de vocês? E também coloque aqui nos comentários o palpite para Flamengo e Atlético Paranaense, quarta-feira, pelo jogo da Copa do Brasil, tá certo? E também não esqueça de deixar o like, vai ajudar bastante. Cretos SBT Sport, o link vai estar na descrição. E também SPN Brasil, o link também vai estar na descrição. Valeu.